E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos estudar sobre dobras, falhas e terremotos. Gente, nas últimas aulas a gente estudou que o planeta Terra ele é formado pela seguinte estrutura: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. O núcleo que é dividido em núcleo externo e núcleo interno, né? E graças ao calor no interior do planeta Terra, ocorrem transformações na crosta terrestre, na superfície terrestre, né? O relevo ele vai ser modificado pela energia que existe dentro no interior da Terra. E essa crosta terrestre ela não é uma parte inteira, né? Lisa, completa. Ela é fragmentada, certo? Ela não é uma casca só, mas um conjunto de várias casquinhas, né? E essas casquinhas, entre aspas, nós vamos chamar de placas tectônicas, certo? E aí, como também nós estudamos na aula anterior, as placas tectônicas elas se movimentam, certo? O chão que a gente pisa ele não está parado. Tanto a Terra está girando, como está girando ao redor do Sol, como a superfície da Terra, a crosta terrestre, a parte que habitamos, também está em movimento por causa do movimento do magma lá no manto da Terra, ok? E aí elas fazem uma série de movimentos e deram origem aos continentes como nós conhecemos, né? Por exemplo, bem aqui a placa sul-americana se separou da placa africana, né? Aliás, elas se movem em direções opostas e daí os continentes americano e africano acabaram se separando, né? Por exemplo. E aí a gente tem três tipos de movimentos principais das placas tectônicas. O movimento convergente, que é quando as placas tectônicas se encontram e se empurram, certo? Convergente é quando as placas elas vão no mesmo sentido, ok? A placa se movimenta no mesmo sentido que a outra. Transformante, que é quando elas deslizam, certo? Uma placa passa rente à outra, ok? Muitas vezes uma placa empurra a outra e ao mesmo tempo está deslizando também, é um tipo de movimento. E o movimento divergente, que são as placas que se separam, que é o que acontece com a placa sul-americana e a placa africana e deram origem aos dois continentes distintos, certo? São placas que divergem uma da outra, certo? Principais, convergente é o que converge, é o que se movimenta no mesmo rumo. Divergente é o que se separa, ok? Ao se moverem, as placas tectônicas agem formando e transformando o relevo terrestre. Essas formas de relevo têm origem principalmente nas deformações da crosta que podem ser provocadas por dobras ou falhas. Ou seja, já estou adiantando o seguinte, que as dobras e as falhas são provocadas pelos movimentos das placas tectônicas. Em primeiro lugar, as dobras. As dobras ocorrem quando duas placas tectônicas se movem na mesma direção. Ou seja, eu estou falando de placas convergentes, placas que se movimentam na direção da outra. O contato entre essas placas provoca elevações nas rochas acima delas, resultando em transformações no relevo, ou seja, elas dobram a superfície. Quando eu tenho uma placa tectônica, tenho outra placa tectônica e elas vão para o mesmo rumo, o que acontece? A tendência é se dobrar. Se eu pego uma folha de papel e eu empurro essa folha de papel, se eu empurro, o que acontece? Dobra. Na verdade, a mesma coisa acontece com o chão. A mesma coisa acontece com a superfície, com a rocha, certo? Acima da placa tectônica, quando duas placas se encontram. Porque as placas elas estão o tempo todo se movendo uma em direção à outra. Então está o tempo todo se dobrando a superfície terrestre, como você está vendo aí. E essas dobras podem provocar esse tipo de paisagem que a gente está vendo, certo? Você está vendo muito bem que as rochas elas estão dobradas. Isso aqui acontece por causa do movimento das placas, tá? E o resultado dessas dobras são as montanhas. As montanhas nada mais são do que o resultado das dobras. Quando duas placas se encontram, elas se elevam tanto que produzem montanhas, tá? Existem cadeias de montanhas, ou seja, são várias montanhas, não tem uma montanha só, mas várias montanhas, e são provocadas por esse movimento em que duas placas se encontram, ok? E isso está acontecendo o tempo todo.
todo ano essas montanhas elas ganham alguns centímetros a mais, tá? Para essas montanhas terem chegado do jeito que elas estão, demorou milhões e milhões de anos. Você não vai ver uma montanha surgir do nada, tá? Mas as montanhas elas estão se formando, estão crescendo por causa do movimento das placas, ok? E aqui é só para vocês verem que não é uma coincidência, mas onde existem montanhas, existem placas que se tocam uma à outra. Vamos ver, por exemplo, aqui no seu lado esquerdo, a placa de Nazca e a placa sul-americana, bem aqui. A placa de Nazca se move para o leste, enquanto a placa sul-americana se move para o oeste. Essas duas placas estão em constante movimento, uma no sentido da outra. Você está vendo ali, ó, placa de Nazca e placa sul-americana. E se eu for olhar o mapa que tem as montanhas, eu vou ter ali a Cordilheira dos Andes, que é o mesmo lugar onde essas duas placas se encontram, ok? Bem aqui eu tenho os Himalaias. Tá vendo aqui em cima, Himalaias? Os Himalaias é onde está o Monte Everest, certo? Fica lá na Ásia. São várias montanhas, as montanhas mais altas do mundo estão nos Himalaias. E se eu for olhar mais uma vez o mapa, eu vou perceber que bem ali, gente, onde tem placa euroasiática, lá embaixo tem a setinha apontando para baixo, certo? E tem outra seta para cima que é a placa indo-australiana bem aqui. Essas duas placas estão se encontrando e do encontro delas se formaram a Cordilheira do Himalaia. Ou seja, se você for pegar onde tem placas se encontrando nesse mapa e comparar com esse mapa, certo? Que são as montanhas, esse mapa ele localiza algumas montanhas, você vai perceber que existem placas tectônicas indo uma em direção à outra e dobrando a superfície, ok? Então onde tem montanha, tem placa tectônica dobrando a superfície. A falha geológica é a cisão ou ruptura de uma rocha ou bloco rochoso ao longo de sua estrutura, dividindo esta em duas compartimentações que se deslocam vertical ou horizontalmente, apresentando uma diferença residual que varia de centímetros a quilômetros. A fonte brasilescola.ol.com.br. Então você vai ter vários tipos de falha, certo? A falha é uma ruptura na rocha, tá? É uma rachadura. Ela rompe, ela divide uma rocha da outra, divide o solo, certo? Uma rocha, um tipo de planalto, enfim. E aí você tem a falha reta, tem a falha normal, falha inversa, que é quando a rocha cai e a outra sobe para cá. A falha transformante, que são quando as rochas se separam, se deslizando uma ao lado da outra. A falha normal, que é a mais comum no caso, certo? Que ela faz isso. Uma parte da rocha desce enquanto a outra está subindo, ok? E aí, na prática, é isso que a gente vê. Que ele fala que pode chegar a centímetros ou quilômetros, né? Esse espaço residual, no caso é exatamente a rachadura. Tá vendo a rachadura aí? Isso aí foi produzido pelo movimento das placas tectônicas, certo? Que faz com que a rocha quebre um pouquinho. Aqui já temos outro exemplo, certo? Isso aí também é outra falha provocada na rocha. E aqui é o Mar Vermelho, aquele lá da Bíblia, certo? Famoso lá pela passagem bíblica em que Moisés teria atravessado. O Mar Vermelho também é o resultado de uma falha geológica. Existe uma falha entre o continente africano aqui e a Península Arábica aqui. E aí eles promovem essa separação, certo? Muitos mares, lagos, rios, certo? Vales de rios, bacias hidrográficas são resultado de falhas, são resultado de rochas quebradas pelo movimento das placas tectônicas que passam a se separar lentamente. Aqui eu tenho a Serra do Mar, lá no Rio de Janeiro, essas escarpas, certo? Que essas partes íngremes também são resultado dessa expansão, esse aumento, por causa da falha que faz se abrir mais, beleza? E aqui a falha geológica mais famosa do mundo, a falha de San Andreas, certo? A falha de San Andreas, ela se encontra no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, pega ali o território de cidades importantes como São Francisco e Los Angeles, beleza? E essa falha é o resultado do movimento de duas placas tectônicas, a placa do Oceano Pacífico e a placa norte-americana. Então essas placas estão assim se movimentando, certo? E por causa desse movimento elas produziram uma falha. A rocha, se partiu. E aí é um lugar muito perigoso, gente. Muito, muito perigoso. Por quê? Por causa disso aqui. Terremotos, ok? Onde existe contato entre placa tectônica
certo? Onde existe contato entre placa tectônica, muito provavelmente você vai ter terremotos. Terremotos são vibrações provocadas por movimentos da crosta terrestre. Quando acontece um tremor de terra, isso quer dizer o quê? Movimento das placas tectônicas. E onde é que mais acontece terremoto? Entre uma placa tectônica e outra. Todos esses lugares que vocês estão vendo aí no mapa, certo? De amarelinho, essas linhas amarelas, são os limites entre as placas, certo? E os lugares onde há mais terremotos são exatamente nesses limites das placas, nas bordas das placas. Quanto mais perto da borda, maior a incidência de terremotos. Você pode pegar aqui de novo a placa de Nazca, certo? Bem aí onde tem a placa de Nazca. A placa de Nazca e a placa sul-americana. Entre as duas placas existe o Chile, existe a Cordilheira dos Andes, que eu falei no slide anterior, as montanhas, certo? E o Chile é um lugar que tem muito terremoto mesmo. Por quê? Porque o Chile fica exatamente entre as duas placas, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, certo? O Japão, que é outro lugar que tem muito terremoto, fica entre 3 placas tectônicas. O Japão fica entre a placa tectônica euroasiática, a placa norte-americana e a placa tectônica das Filipinas. Ele fica exatamente nessas bordas das placas. Como eu disse, quanto mais na borda, mais perigoso para ter terremoto. Já o nosso país, o Brasil, galerinha, fica bem ali, ó, no meio da placa sul-americana. Então aqui no Brasil existem terremotos? Existem, acontecem aqui e acolá. Só que aqui não são terremotos muito destrutivos. Você não vai ver terremotos que destruam uma cidade inteira, certo? Que provoquem ondas gigantes. Não, porque o Brasil está distante das bordas. Ele tanto está distante da borda aqui entre a placa africana, como está distante da placa de Nazca. O Brasil fica bem no meiozinho da placa sul-americana. Também está longe da placa norte-americana, também está longe da placa antártica no sul, certo? Quanto mais no meio da placa tectônica, menos a incidência de terremotos, beleza? E aí, gente, a gente vai dividir os terremotos pela escala Richter, certo? Que medem a magnitude, a intensidade, a força desse terremoto. Um terremoto que tenha menos que 2,5 normalmente não é sentido, mas registrado, certo? Ou seja, as pessoas não sentem o tremor, no entanto, os sismólogos, são os estudiosos do assunto, através de seus aparelhos eles conseguem registrar a variação, a vibração, o tremor. De 2,5 a 6, geralmente sentido, danos pequenos às estruturas, ou seja, as pessoas podem sentir, certo? Mas não vai provocar grandes estragos, apenas talvez algumas pequenas rachaduras nas edificações. De 6,1 a 6,9, potencialmente destrutivo, certo? São terremotos que já podem provocar mais estragos. De 7 a 7,9, grandes terremotos resultam em grandes danos. E maior que 8, grandes terremotos geralmente resultam em destruição total. Um terremoto de 8,9, de 9, 9,1 na escala Richter, cara, destruiu uma cidade inteira, certo? Destrói uma cidade inteira, vai provocar muitas vítimas, vai provocar tsunamis. Para quem não sabe, as ondas gigantes, tsunamis, são resultado de terremotos que acontecem lá na parte do solo abaixo do oceano. Às vezes no próprio território do continente mesmo provoca, certo? Mas geralmente são tremores cujo epicentro, que é de onde começa o tremor, surge lá no oceano, ok? E aí as ondas acabam se espalhando e provocando estragos, certo? Então esses terremotos aí na escala 8, né, acima de 7, é que são mais comuns em locais como o Japão, por exemplo, que está no meio de 3 placas. E aí, dicas de filme, galera. Vocês sabem que quando a gente está no período normal, né, vocês que são do 6º ano ainda não me conheceram muito bem, mas eu sempre está passando filme, certo? Infelizmente, devido ao isolamento, à quarentena, eu não posso fazer isso, né? Mas eu vou indicar alguns filmes para vocês. Vou indicar 2 filmes, tá? Para quem tem Netflix, tá show, porque esses 2 filmes estão na Netflix, são facilmente encontrados na Netflix, certo? E eles vão ajudar vocês a entender melhor o assunto e de uma maneira bem divertida. O primeiro filme é O Núcleo, certo? Nesse filme, por um motivo inexplicado, o núcleo da Terra para de girar e a partir daí começa a acontecer um monte de desgraça no planeta Terra, certo? Isso para a gente entender a importância do núcleo do planeta.
E aí uma equipe de cientistas consegue desenvolver um meio de transporte que consegue penetrar no manto, certo? E chegar ao núcleo. Isso é uma baita ficção. Pelas condições que a gente tem de tecnologia hoje, é impossível chegar pelo menos ao manto. Como eu disse em outra aula, o ser humano só conseguiu penetrar 12 quilômetros na crosta terrestre. Não chegou nem perto do manto, quanto mais do núcleo. Então é um filme de ficção, mas que ajuda você a entender essa estrutura da Terra entre crosta terrestre, manto e núcleo, certo? É um filme bem bacana. E Terremoto, a falha de San Andreas, que fala sobre a falha que eu falei em outro slide, certo? E ele vai explicar, por exemplo, essa parte das placas tectônicas, por que as falhas ocorrem e o que pode provocar, certo? Nesse filme acontece um terremoto enorme lá no estado da Califórnia, agora eu não me recordo em qual cidade, certo? Na verdade, acho que pega as duas cidades, São Francisco e Los Angeles, né, que estão lá no meio da falha, certo? Então é um filme muito interessante que mostra as consequências do terremoto, certo? Mas também explica um pouquinho mais sobre o assunto. E são filmes que não são chatos, certo? São filmes que vão te prender na tela, duas aventuras bem interessantes, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!